ou a aula, no caso, né? Eu abro aqui o OpenBoard. O livro aqui está aberto, né? O livro de física que a gente está adotando, basicamente, que é o livro do Moisés, que está aqui na minha mão, e tem esse livro aqui que é do Cias, né? Que a gente também vai ver. Ontem, a gente acabou escrevendo, né? Em termos gerais, que a carga é igual a capacitância vezes a diferença de potencial. Isso é que acontece com o nosso sistema, né? Que a carga é igual a capacitância vezes a DDP, tá? Então, aí quando a gente vai fazer um circuito, né? Dependendo de como você está criando esse circuito ele pode ter ligações em série, pode ter ligação paralela, né? Ou pode ter uma ligação mista, né? E pode ter uma ligação em vários tipos de outros formatos, né? Como, por exemplo, formato delta, formato estrela, né? Delta e estrela a gente vai aprender mais na parte de associação de resistores. Aqui vamos deixar aqui, em termos gerais, aqui somente série paralela e depois a mista, tá? A associação em série significa dizer que você tem um ponto A, você tem um nó, né? Aqui você tem um circuito, aqui você vai ter um capacitor C1, né? E ele está ligado nesse mesmo circuito, né? Até chegar aqui o próximo nó, tá? E C2. Obviamente, para esse A ser um nó aqui, você teria que ter mais alguma coisa para cá, mais alguma coisa para cá. Pois não? Isso já é eletrodinâmica, já que a gente estava em circuitos? Não seria eletrodinâmica porque a gente está trabalhando com carga, Davi, né? A carga aqui, a gente vai olhar ela, que ela em relação à conservação da carga e não conservação da corrente, entendeu? Porque o que você está colocando é o seguinte, como eu estou vendo circuito, então tem passagem de corrente. Se tem passagem de corrente, eu não estou trabalhando mais na eletrostática, mas a gente não está analisando o fato de ter ou não corrente, mas sim de ter a conservação da carga. Entende o que eu quero dizer? Sim. Mas Ó, se tiver um resistor, uma voltagem, então é. não, se tiver um resistor, aí tem que trabalhar com corrente. Aí, ou seja, aí a gente estaria indo para outro sistema. Mas Ok. para aprender a associação de capacitores, a gente só precisa saber de carga e potencial, não necessariamente corrente, entendeu? Até porque a relação entre o Entendi. capacitor e a corrente é uma derivada, né? Obviamente. Ok. Aí, o que Ô, professor, eu não entendi. Quer dizer que essa carga ela não está se movimentando pelos componentes? a gente vai desconsiderar como é que ela tá. Esse é o ponto. A gente vai desconsiderar se ela está em movimento, se ela está parada. A gente vai desconsiderar como é que ela tá. A gente só vai considerar o seguinte, que numa associação em série, a carga que entra tem que ser igual à carga que sai. Entendeu? Ou seja, que há conservação da carga. Carga é conservada. Na associação em série, né? Em paralelo, a carga ela é dividida. Para ela ser conservada, significa dizer que a carga total tem que ser igual à soma das cargas que foram divididas. Tranquilo? Tranquilo. Deu para entender a ideia, né? Que a gente não está considerando como é que essa carga está. Simplesmente está dizendo que a carga é conservada. Tá? A carga é conservada. Tanto que de carga que tiver no A é a mesma quantidade que tem que sair no B. Então, você está desconsiderando, por exemplo, efeito de perdas, efeito qualquer tipo de efeito que se tenha que você leve à redução dessa carga. Efeito de interações aí, seja lá qual for. Né? Nesse caso aqui, a gente está desconsiderando isso. Está considerando simplesmente que a carga que entra no ponto A, né, ou a carga que está, a variação de carga que está no ponto A, tem que ser igual à mesma variação de carga no ponto B. Beleza? Beleza. Tá? Isso daqui é em série. Isso daqui é em série. Um circuito está dessa forma. Né? Obviamente, você também pode ter aqui um ponto A, vim, tá aqui tem outro circuito, né? Vem, aqui tem um ponto B, tá? Aqui veio, pronto. Aqui está o ponto B, tá? Veja que bem aqui tem um ponto que a carga que entre A, ele chega aqui nesse ponto aqui, vamos dizer que é um ponto C, é a mesma carga. Só que do ponto C para o ponto D, ele tem dois caminhos para percorrer.
certo? Ela tem dois caminhos para percorrer. Então, ela tem o caminho 1, né? E o caminho 2, tá? Então, você tem aqui uma carga que vai pelo caminho 1 ou uma carga que vai pelo caminho 2. Ou essa carga ela pode ser dividida, né? E tem uma carga 1 e tem uma carga 2. Mas quando chega em D, tá? A carga que entra em C tem que ser igual à mesma carga que chega em D. Tá claro isso para vocês? Tá claro essa ideia? Sim, sim. Análise de circuitos aí. Nada, circuito, né? Tranquilo, não? Vocês já viram isso, né? Ou Que seja, entra pelo nó C e o nó D. Lei de Kirchhoff. é Kickoff ou é Kirchhoff? Também não sei falar, não, professor. Eu acho que é assim que se escreve, né? Não sei se falta alguma coisa, né? Mas a gente Acho que não, é isso. mas a gente não falou nela ainda, tá? Porque ela tem relacionado com a diferença de potencial, né? Diferença de potencial e, na realidade, ela está relacionada com duas coisas, né? Essa lei de Kirchhoff, como vocês viram lá, que é conservação da carga, né? Conservação da carga, que está relacionado à corrente elétrica que passa pelo nó, e a outra está relacionada com a conservação da energia, que está relacionado com o potencial, que é a diferença de potencial, né, a soma dos todos os potenciais de uma malha tem que ser igual a zero, não é isso? Ou seja, que a diferença de potencial tem que ser nula. Conservação da energia. Então, as leis de Kirchhoff estão intrinsecamente ligadas a essas dois tipos de conservação. Conservação de carga e conservação de energia, né? Voltando aqui em ideia, então, a gente tem que o circuito em série acontece isso. A carga em C1 é a mesma carga em C2. Então, a carga 1 é igual à carga 2, aqui em circuito em série. Né? Em circuito em série, nós temos que a carga 1 é igual à carga 2, certo? Isso daqui também é igual à carga total, ou seja, que a carga total é igual à carga 1 é igual à carga 2. O potencial é diferente, tá? O potencial é diferente. Aí o que é que acontece? Eu sei que a carga é igual a C vezes V. Eu sei que a carga 1, então, vai ser Delta V não, professor. Hã? Delta V não? Delta V, é. Eu estou colocando só o V aqui como se fosse representar o delta V, que é a DDP, não é isso? Só para simplificar a escrita, tá, Davi? Que é a DDP, né? Então aqui a gente teria V1 e a gente tem aqui que a carga 2 é igual a C2 V2, né? Daqui você tira, quem é constante é esse cara aqui, ó. Então daqui você tira que V é igual a carga C, a carga Q sobre C. V1, né, que é a DDP que tem no circuito 1, né, no circuito 1 não, né, no componente 1, no componente 1 do capacitor, é Q1C1. V2 vai ser Q2C2. Pela conservação da energia, eu sei que a diferença de potencial entre A e B é igual à diferença de potencial, né? Se você pegar aqui a diferença de potencial entre A e B, essa diferença de potencial, o que foi que eu fiz? Essa diferença de potencial aqui entre A e B, ela tem que ser igual à diferença de potencial entre A e a componente 1, mais a diferença de potencial, né? Como se você estivesse pegando aqui, ó, por exemplo, se eu definir aqui, ó, aqui um outro ponto C, né? Então, essa a diferença de potencial entre A, pegando só a componente 1, isso aqui vai ser igual à diferença de potencial de A até C, mais a diferença de potencial de C até B. Tá claro para todo mundo isso aqui? Dá para entender essa ideia? E aí, Sim. pessoal? Sim, né? Ó, vocês viram isso já, né? Então, aqui a gente tem C2 aqui, foi isso que eu botei. C2. Aqui é C1. Pronto. Aí, voltando lá na nossa expressão,
A gente tem, então, que V de A a B, que é a diferença potencial entre A e B, é a diferença potencial de A até C, mais a de C até B. Daqui, você pode dizer que o V1 é essa V de A a C, o V2 é essa V de C a B. Então, diferença de potencial, V é igual a V1 mais V2, né? Substituindo aqui V por Q sobre C, então vai ficar Q sobre C igual a Q1 sobre C1. Ai, estão queimando alguma coisa por aqui. Fumaça. Q2 sobre C2. Né? Então, e como Q1 é igual a Q2, que é igual a Q, daí você tira aqui, quando o circuito é em série, 1 sobre C é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Tá? E essa capacitância aqui chama-se capacitância equivalente. Então, a tua capacitância equivalente, 1 sobre a capacitância equivalente em um circuito em série, é igual ao somatório, né, de I variando de 1 até N, de 1 sobre CI, ou seja, somatório de todas as capacitâncias, né? Somatórios do inverso de todas as capacitâncias. Tá claro isso para vocês? Tá de boas? Então a capacitância ela é diferente do resistor, ela é o tipo contrário. É o tipo contrário, é. Um resistor em série você soma todo mundo, né? Já a capacitância em série você pega o inverso, como se fosse lá o resistor em paralelo, tá? E se você for olhar agora o paralelo, lembra que o paralelo você tem aqui o A, né, do jeito que a gente escreveu. Aqui você teria um outro ponto, aqui você tem um capacitor, né? Aqui você teria um outro ponto, aqui você vem, tem aqui outro capacitor, foi isso que a gente escreveu. Aqui você tem um ponto B, por exemplo, tá? Aí aqui você tá um ponto A, aqui eu estou dizendo que aqui é um C, aqui é um D, tá? Aqui tem o capacitor 1, que eu escrevi aqui todo torto, vou tentar reescrever aqui. Aqui que tem, você tem um capacitor 1, aqui você tem um capacitor 2. Aqui nesse circuito a gente tem que a carga total do meu sistema é a carga que passa em 1, mais a carga que passa em 2, né? Aí, quando a gente olha então para esse sistema e vai analisar agora a diferença de potencial, o que é que acontece com a diferença de potencial entre A e B? A diferença de potencial... Pois não. Podem falar. Se você olhar essa malha aqui dentro aqui, você só tem dois componentes. Componente esse. Tá? Componente 1, componente 2. Se você olhar essa malha aqui, então, né, se só tem componente 1 e componente 2, você está dizendo para mim o seguinte, o potencial que passa em 1, ele tem que ser igual ao potencial que passa em 2. Alguém sabe dizer por quê? Por que a diferença de potencial que passa em 1 tem que ser igual à diferença de potencial que passa em 2? Veja que você passar em 1, você está pegando o potencial que vai de D até C. Passar em 2, você está pegando o potencial que vai de C até D. Tá claro isso para vocês? Só tem dois componentes. Tá claro isso para vocês, né? Até aqui? Sim. Aí, pela conservação da energia, significa dizer que essa diferença de potencial, você não pode criar uma energia a mais. Como você não pode criar uma energia a mais, esse potencial aqui, na realidade, quando você tem um circuito que está em paralelo, a diferença de potencial em cada um desses componentes que estão em paralelos, eles têm que ser iguais. Né? A diferença de potencial que tem em um, então, tem que ser igual a diferença de potencial que tem em 2. Tá? Beleza pura para vocês? Dá para entender isso? Tá claro isso para vocês? Veja que o caminho de você sair de C até D, de D até C, que você está mudando aqui é o caminho, ó, de D até C. E de C a D, o que você está mudando é o caminho. Potencial é uma função de ponto. Vocês viram isso pelo, como é o nome? Do gradiente, né? Do potencial, né? Que é uma função escalar, uma função de ponto, igual a energia. Energia também é uma função de ponto. Ou seja, só depende do ponto inicial e ponto final. O ponto inicial e final não são os mesmos aqui? O número de... Agora faz sentido. Agora faz sentido, né? Tá.
tudo bem. Então, eu posso apagar já isso aqui, né? E posso dizer aqui que a diferença de potencial do todo, total, é igual à diferença de potencial que passa em 1, que é igual à diferença de potencial que passa em 2. Tranquilo? Sim. Tá, então a carga total. Carga total é a capacitância total. Capacitância total, que eu vou chamar isso de capacitância equivalente, vezes a diferença de potencial entre os pontos A e B, que eu vou dizer aqui que é um V total, por exemplo. Tá? A diferença de potencial total. Isso aqui vai ser igual a capacitância 1, né, que é a carga 1, diferença de potencial 1, mais a capacitância 2, diferença de potencial 2. Só que a diferença de potencial 1 é igual à diferença de potencial 2, que é igual à diferença de potencial total. Daqui você tira que a capacitância equivalente é igual à soma das capacitâncias. Em um circuito, em paralelo. De uma outra forma de você escrever, capacitância equivalente é igual ao somatório de I variando de 1 até N de CI. Belezinha, pessoal? Tá claro isso para vocês? Tá de boa isso aqui? E aí, galera, tá de boas? Tá sempre. Sim, sim? Tá. Aí, Sim. deixa eu fazer um negócio aqui, então, com vocês, então. Eu não tenho aqui o Moisés aqui em PDF, mas aí a gente vai tentar aqui desenhar aqui essa figura para fazer esse exercício. Professor, Pois não, meu filho? então basicamente é um circuito paralelo. Se eu precisar de uma certa capacitância e eu não tiver ela com um só capacitor, eu posso fazer uma associação em paralelo deles e conseguir essa capacitância, é isso? Tipo, da Exatamente, essa é a ideia mesmo, tá? Que você pode associar o seu sistema, criar um circuito a mais, uma coisa desse tipo, né? Se você não tiver esse componente específico lá de um capacitante, eu quero uma capacitância de 10 farad, né? Ou 10 microfarads, se eu quero, né? Mas aí, como é que eu faço para montar isso se eu não tenho 10 microfarads, né? Aí você poderia criar uma associação em paralelo de 5,5. Eu não tenho 5,5. Aí você teria que procurar outra forma que você tem com aqueles capacitores que você tem. Você poderia fazer esse tipo de coisa para poder substituir a tua capacitância total. Eu não sei quanto pensar isso em engenharia, pensar isso em filtro, o quanto isso é prejudicial, tá? Pensar isso em filtro, você substituir um capacitor específico por N capacitores que estão aquela mesma capacitância equivalente. Em engenharia, eu não sei o que é que isso pode ocasionar. Beleza? Beleza. Pronto, aqui o Moisés, ele vem aqui, ele aplica o seguinte sistema. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui, cara. Eu não lembro mais como é que faz essas coisas não, mas enfim. Moisés, ele traz aqui alguns exercícios. Aqui tem um knob aqui. Ele tem uma capacitância aqui. Pronto. Ele vem. Até aqui. Desceu. Tem um nó aqui. Esse nó aqui vem. Tem uma capacitância aqui. Vem. Tem um nó aqui. Que desce. Tem outra capacitância aqui. Vem para cá. Tem outra capacitância aqui. Esse daqui desce para cá. Aí, aqui desce. Tem outra capacitância aqui. Desceu. Veio. Aqui desce também. Veio. Aqui desce. Tem outra capacitância aqui. Deixa eu conferir aqui. Aqui é a capacitância C. C, C. Aqui é a capacitância C. C e C. E aqui está o ponto B. Aqui está o ponto B. Aí ele pede o seguinte, essa figura aqui, mostre que é possível substituir sim, o sistema de capacitores da figura por um único capacitor equivalente entre os pontos A e B e calcula a capacitância desse capacitor. E aí, galera, como é que a gente faz isso? Essa é a figura que o livro traz, né? Esse é um dos exercícios que o livro traz. Segundo exercício, tá? Quarto exercício.
É o quarto exercício, né? Que é de associação de capacitores. E aí, galera, como é que a gente faz esse exercício? Alguém aí tem alguma noção? Tem alguma ideia? Eu acho assim, a gente analisaria quem é que está em série, em série não, em paralelo primeiro, né? Qual é o componente que está paralelo com quem, ia fazendo de pouquinho, de dois em dois. Todos têm a mesma capacitância. Tem, todos têm a mesma capacitância. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar cada um desses pontos aqui, eu vou colocar aqui, ponto 1, ponto 2, 3, 4, 5, ainda tem o A e o B, né? Tem esses 6 aqui também. Aqui todos os pontos, certo? Aí, se você for analisar aqui, como é que tá pegando de A até B, esse cara aqui ele estaria indo, aí ele, veja que acontece um negócio bem aqui, que eu não sei o que é que tá acontecendo, né? Nesse meio aqui. Aí você fica se perguntando, quem é que está em série, quem é que está em paralelo? A primeira pergunta que se tem é essa, quem é que está em série, quem é que está em paralelo? Porque aqui ainda tem 7 aqui, né? Bem aqui. Se você olhar o quadrado, esse 5 é desnecessário, né? Esse 5 aqui não precisa não. Se você olhar o triângulo, né, no caso, 7, 6 e 4, você observa 7, 6 e 4, você tem aqui três pontos de uma associação que está formando algo desse tipo aqui, ó. Aqui tem um 7, né? Aí aqui tem um 6, aqui tem um 6, 7, aqui tem um 6. Do 7 para o 6 tem um capacitor, e do 6 para o 4 tem outro capacitor. Certo? Aqui está o 7, o 6 e o 4. Tá claro isso para vocês até aqui? Tá? Se você analisar o 2, do 2, certo? Ao 6, ao 4, né? Aqui tem, bem aqui tem um 7. Do 2, do 4 para o 7 tem um, certo? Do 7 para o 4 tem outro. Do 7 por 6 tem outro. Do 6, do 7 por 2 tem outro. Já, tu tá falando de transformações? Já. Já, cara. Por incrível que pareça, o exercício do Moisés, ele já coloca isso já. Né? Ele já coloca essas transformações, que isso aqui tá aparecendo mais. O Delta, Y e o delta. o Y e o delta, exatamente. Ele já tá fazendo isso. Eu não lembro como é que faz essas transformações, não, tenho que lembrar. Que é tipo você tem um triângulo, você transformar um no outro, né? Porque na hora que você transformar isso aqui, você consegue resolver esse sistema aqui. Aí vamos lá comigo aqui, vocês. Como a gente é burro, a gente pergunta aos pais dos burros. Transformação, delta, estrela, capacitores. Vibrações, estrela, triângulo. O que eu sabia só tinha pra resistor. Não sabia que tinha pra capacitor, não. Deve ter, viu, o Davi, porque o que acontece é o seguinte, o resistor não é o inverso do capacitor, Sim. né? Você pensar num paralelo e sério, não é o inverso? Só que aqui ele está colocando só resistor, aí o capacitor tá aqui, ó. Tá vendo, ó, o capacitor? Em vez de resistores for um capacitor, ó, esse cara aqui, ó, por exemplo, você transformar a transformação delta em estrela, você transformar do delta para estrela, C2C1, C3C1, C1, C2, né, que é o produto de cada um dividido por C1, certo? Aí aqui, quando você tinha triângulo, estrela, ó, aí tá vendo, ó? Que é a transformação triângulo, estrela, delta, estrela, a mesma delta, estrela para capacitor. Tá claro isso para vocês? E indutor também tem, ó. A mesma coisa. E impedância também. Achasse que Belezinha? dá pra fazer sem. Eu tive a impressão. Tá aqui?
Tá, cara, a gente pode fazer então. Vamos tentar aqui. Como é que você faria sem fazer a transformação? Vai lá. Me ajuda aí que eu não sei não. Ah, faz transformação mesmo. Ó, veja, aqui do 7 por 6 aqui, ó, né, esse é 7, 4, 6, 5 aqui, isso aqui foram 5. Esses dois aqui, se você olhar só para esses dois estariam paralelos, mas não tem só esses dois, tem esse cara bem aqui também, ó. Tá vendo, ó? Tem esse cara bem aqui, no caminho 7, 6. Então não dá para fazer paralelo. Aí se você pegasse, por exemplo, eu não tenho esses caras aqui do meio, né, entre 7, 4 e 2, 3. Se eu não tivesse esses caras no meio, né, tivesse uma capacitância aqui entre 2 e 6 e uma capacitância bem aqui, aí você poderia dizer que está todo mundo aqui em paralelo e fazer esse negócio aqui em paralelo. Mas aqui não tá dando para ver isso. Beleza pura? Eu não tô, Beleza. eu não tô conseguindo ver, entendeu, Davi? Se tem Você não alguma... pode fazer 7, 6, 5 em paralelo ou em série e depois botar eles em paralelo com 4? E aqui um? É verdade. Como é que ficaria em relação a um? Né, 1 a 6 aqui, ó, que tem um capacitor também. Entendeu, Felipe? Aí o que eu quero dizer? Então, tudo aquilo que a gente pensar que está em paralelo, sempre tem uma confusão a mais ali. Tem algo a mais. Né? Por exemplo, esse cara estaria em paralelo com esse. Tá, mas e esse daqui? Ainda tem um nó bem aqui. Então, tem alguma coisa a mais. Todo nó que tem aqui, nó específico mesmo, né? Se você pensar em corrente, você observa que está tendo uma divisão dessa corrente. Essa corrente está vindo para cá, essa daqui está vindo para cá, essa daqui está vindo para cá, e assim essa daqui está vindo para cá, essa daqui está vindo para cá, e assim por diante. Então, tem uma confusão a mais aí que a gente não... Para poder resolver, provavelmente tem que fazer essa transformação. Eu só vejo esse meio de fazer uma transformação, que é a transformação delta estrela ou estrela delta. Né? A transformação aqui que a gente viu aqui, por exemplo, foi do y, não, aqui tá aqui, delta y, né? Essa daqui foi o que a gente viu. Transformação do delta y. Aí, a transformação do delta y, eu vou escrever aqui, delta, eu não esperava passar isso agora, né? Mas, que foi, foi. Que foi que seja, né? Delta y. A gente tem que decidir quem é esse delta, quem é esse y, né? Aí o delta, como você está pegando o delta, você pode pegar, por exemplo, aqui, considerar que o delta é os pontos que estão no vértice aqui do delta. É o ponto, tá ali o 7, aqui o 4 e aqui o 6. 7, 4, 6. O 7 está ligado para o 4 com um C. O 7 está ligado com 6 com C. O 6 está ligado com 4 com C. Todo mundo entende que isso daqui está acontecendo? Tá de boas? Todo mundo entendeu onde é que eu estou vendo esse delta aqui? Que esse conjunto aqui, ele vai ser agora, ele não vai ser escrito dessa forma. É como se você estivesse pegando, puxando esse cara para cá. Eu vou redesenhar aqui, tentar redesenhar. Aqui você tem um ponto A, aqui você tem um ponto B. Aí ele vem, tá aqui um aqui, né? Vem, tá aqui outro ponto aqui, vem, tem um capacitor aqui, fechou aqui, tem um ponto aqui. Aqui tem outro capacitor, veio, fechou aqui. Aí, no lugar de vir lá pro 6, eu tô botando 6 lá embaixo. Então, o 6 vai ficar aqui. Aqui tá o 6. Aí, o 6 vem pro 4. Aqui o 4. Né? E o 4 vai por 3. Tá aqui o 3. Beleza? Aí, aqui o 2 vai pro 7. O 7 continua no mesmo canto. Isso, tá aqui o 7. Né? Então, aqui do 2 pro 7 tem essa bicha aqui. Do 7 por 6 tem um capacitor. Do 4 por 7 tem um capacitor. Né? E do 6 por 4 tem um capacitor. 6 por 4 tem um capacitor. Todo mundo entendeu a figura aqui? Tá claro para vocês? Se você não tiver entendido, você passa o 7 mais para cá. Você passa o 7 mais para cá, que tem um capacitor, que é o 2. Aqui está o 7 aqui. Aqui vai estar o 7.
que tá o 2 bem aqui, isso. O 6 vai estar lá embaixo, aqui tá o 6. Aqui vai estar o 4. Aí do 4 por 6 tem um capacitor. Do 7 por 6 tem um capacitor. Do 7 por 4 tem um capacitor. Tá aqui o delta. Só não foi desenhar direito isso aqui. Deu para entender, galera? Essa borracha aqui é só pegar aqui. Foi mal. Deu para entender, deu, pessoal? Deu para entender como foi que eu cheguei a essa conclusão aqui? Essa transformação aqui, daqui para cá? Tá claro para vocês isso aqui? Eu só fez reescrever de cima pra baixo? Só fiz escrever. Tá claro para vocês? Tá. Pronto. Tá, Aí, tá, concordo. pronto. Quando eu transformo o delta na estrela, o delta aqui, ele colocou o delta assim, ó. X, Y, Z. A gente vai colocar o inverso, né? Ou então, você observa que ele vai trocar isso aqui por um ponto assim, ó. Então, ele vai trocar por esse cara aqui. Ele vai vir para cá, né? E para cá. Aí vai ter um capacitor aqui, um novo capacitor aqui, um novo capacitor aqui e um novo capacitor aqui. Tá claro para todo mundo isso aqui, essa figura? Tá. Tá, né? Então, esse vermelho aqui é o que vai ficar. No fim das contas, o que eu estou dizendo para você, que você vai reescrever esse sistema como se fosse A. Aí vem aqui. Aqui continua tendo aquele capacitor lá, veio, desceu até lá a ponta lá. Aí agora ele faz isso aqui, né? Bate até aqui, faz isso aqui, bate até aqui, sobe aqui. Aqui tem um ponto 7, aqui tem um ponto 6, aqui tem um ponto 4, né? Aqui vai ter o 2, aqui vai ter o 2, aqui. Né? E daqui para cá tem mais um capacitor. Fechou aqui. Fechou aqui. Aqui vai ter um capacitor. Aqui vai ter um capacitor. Aqui vai ter um capacitor. Aí esse cara aqui vai ficar em paralelo, em série com esse, né? Aí quando ele vai ficar em série com esse, aí fica mais bonitinho, né? Aí fica bem mais bonitinho, cara. Tá claro para vocês o que foi que aconteceu até aqui? Ficou claro para vocês? Tá de boas? Tá, só fez meia transformação mesmo. Só fez a transformação. Aí, como é que são esses novos capacitores? Quais são as capacitâncias desses novos capacitores, né? É isso que a gente vai ver agora. Né? Que são a capacitância desses novos capacitores aqui. Esses novos capacitores, eles vão ter a capacitância, né? Que é a capacitância da transformação. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui e dizer que isso aqui é o C1, aqui é o C2 e aqui é o C3, né? Você está dizendo que esse C1 é igual ao produto em pares de cada um, C vezes C, mais C vezes C, mais C vezes C, que é o produto em pares de cada um, dividido pela a capacitância do que você está pegando lá, né? Que seria o que você estaria... É como se você estivesse pegando... Se você estivesse pegando esse cara aqui... Cadê? Ó, se você estiver pegando aqui, o C1 tá aqui, ó. Certo? O C1 tá aqui. Esse daqui é o C1. Certo? Você está multiplicando todo mundo em pares e está dividindo por C1. Certo? E esse daqui, esse C1, vai ser o que está lá na perna depois, ó. Tá vendo? Ó, que aqui tem YZ, que tá YZ, né? E ele vai ficar com essa ligação do X concêntrico, a ligação que não tá aparecendo ele, ó. É como se ele estivesse pegando... Como é que eu explico isso para vocês melhor? Ó, por exemplo, o C2 aqui, ele tá aqui, certo? E ele vai ter aqui, ó, esse C2 aqui da transformação, ele tá aqui, ó, nessa perna aqui, ó. Tá vendo? É como se ele estivesse pegando a continuação aqui, ó. Aqui vai estar o novo C2, aqui vai estar o C2, aqui vai estar o novo C2, aqui está o C3 e aqui vai estar o C1. Vocês entendem o que eu quero dizer isso? Tá claro isso para vocês? Ficou de boas? Deu para entender isso?
Vocês entenderam, pessoal? Eita, porra. Ó, é o produto em pares. Então, sempre vai ser C1 vezes... Como tá todo mundo aqui igual, aí tá C1, C2 e C3 vão ser iguais. Porque tá todo mundo igual. Certo? É o produto em pares dividido por C. Aqui vai ser, então, 3 vezes o produto em pares. C1 vai ser 3 vezes o produto em pares. 3 vezes C ao quadrado dividido por C. Cancela isso daqui com isso aqui, ficaria 3C. Certo? Então, esses caras aqui, cada um deles vai valer 3C. Esse vai valer 3C, esse vai valer 3C e esse vai valer 3C. Tá claro isso para vocês? Ficou de boas isso? Nessa questão aqui tá isso. 3C, 3C, 3C. Esse cara bem aqui vale C, esse daqui vale C, né? Esse vale C. Esse C com esse 3C estão em paralelo, ó. Paralelo não, em série, né? Estão em série, né? Que se eu for redesenhar aqui essa figura, agora aqui você pode dizer, ó, que aqui é o ponto A. Aí do ponto A, ele vai direto até o ponto 6. Até o 6, ó. Ele vai direto até o 6. Então, do A, ele vai até o 6. Aí tem um C aqui. Aí tem um 3C. 3C é. Até o 6. Aqui, vamos botar aqui o 7 aqui, ó. Não, 7 tá colar, né? Até o 8 aqui, vamos dizer assim. Vamos botar esse cara aqui como sendo 8. Bem aqui, ó. Então, ele vai do A, passa pelo 6 e chega no 8. Certo? Passa pelo 6, estaria bem aqui, e chega no 8. Então, tá aqui o 8. Certo? Ponto 8. Então, acontecendo isso, né, ó. E esse daqui é, ó, do 6 até o 8 é 3C. Beleza, então saiu do A, foi do A até o 8. Chegou no 8, aí ele sobe, ó. Tem esses dois aqui, ó, tá vendo? Ó? Do 8, ele vai até o 2. Então, do 8, ele vai até o 2. Né? Então, ele tem um caminho que ele segue até o 2, o 8. Tem um caminho que ele segue aí aqui do 8 ao 7. Tem um que é 3C. Tem um que é 3C. E do 7 até o 2 tem um que é C. E aqui chegou no 2. Né? Aqui chegou no 2. Aí o que é que acontece? Do 8 ele vai para o 4 e chega até esse ponto aqui. Né? Vamos chamar de 9, por exemplo. 9 é o 3, era o 3. Que até o ponto 3. Né? Então, ele vai do 8, passa pelo 4 e chega ao 3. Ele passa do 2 e chega ao 3 também. Então, do 8, ele passa aqui, chega aqui no 3C, e chega até o 3. Então, chegou ao 3. Do 2, ele tem um capacitor aqui também e chega ao 3. E do 3, ele vai para o B. Beleza pura? Todo mundo conseguiu entender isso? Tá claro para vocês? E aí, galera, tá claro para vocês? Sim, sim. Sim, né? Só o caminho dele. Sem problema, né? Aí, se você observar, ó, do 8, aqui é C também, né? Ó. Se você observar de novo naquela figura, ó, ele passa do 8. Ah, sim, tem esse negócio aqui também, né? Faltou esse negócio aqui, do A ligando pro 2. Eita, faltou esse negócio aqui, né? Que aqui é 1. Aí esse aqui tá aqui o A. Eu acho que eu esqueci de alguma coisa aqui. Mas não tem um capacitor aqui, né? Esse aqui tá em série. Pronto. Aí o 2 também tá ligado com 1. O 2 também tá ligado com 1. O 1 tá bem aqui. Vixe, aí aqui o 2 aí tá ligado com 1. Ainda tem aqui essa expressão aqui, que ele faz tudo isso aqui. Agora, não sei se eu vou... Aqui dá 4C. Aí ficaria esse cara aqui, que também dá 4C. Esses dois aqui dá 4C. Certo. Esse aqui dá 3C. Ele tá ligado com 8. Deixa eu ver aqui como é que eu escrevo isso aqui, pessoal. Foi mal. Acho que eu fiz esse desenho aqui. Eu acabei esquecendo desse fato que tinha lá um traço a mais lá. E eu acabei passando aqui do sentido. Vamos ver se a gente faz esse redesenho aqui de novo. Vamos pegar a mesma linha, tá? Aqui tá o ponto A. Aí do ponto A ele chega no 1. Do 1
ele vai até o 6 com C, e do 6 até o 8. Então, do 1, ele vai até o 8 com 4C, né? Que é C mais 3C. Não, C mais 3C não, né? Tá em série, né? Eu sempre erro, mas é 1 sobre C mais 1 sobre 3C. Isso aqui dá 3, 4, 4, dá 3, 4 sobre 3C. Então, a resistência equivalente é 3C sobre 4. Então, aqui vai ficar 3C sobre 4. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Até o 8, até chegar o 8 aqui. Aqui está o 8. Aqui tem um 1, aqui tem um 8. Ó, do 1 até o 8, você tem C, você tem 3C. Esses dois aqui estão em paralelo. Então, você tem C, você tem 3C. Então, paralelo não, tem série. Se estão em série, é 1 sobre C mais 1 sobre 3C. Né? 1 sobre essa capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre C mais 1 sobre 3C. Tira o MMC, vai ficar 3C mais C, isso aqui dá 4. 3, né? Mais 1 dá 4. Aí você inverte, aí quando você inverter, então a capacitância equivalente vai ser igual a 3C sobre 4, certo? Aí do 8, ele sai agora do 8, vamos ver, do 8, ele sai do 8, ele vai para o 3, e do 8 ele vai para o 2, tá? Ainda tem a ligação do 1 com 2. Então eu posso botar 1 aqui com 2 bem aqui, aqui está 1 com 2, e aqui está 1 com 3, certo? Então, do 8 ele vem para o 2, do 8 ele vem para o 2, ele passa por 2 capacitores. Um capacitor em série, né? Um de 3C e outro de C. Então, isso aqui vai dar 3C sobre 4, certo? Aqui até chegar ao 8. Cadê? Aqui. E do 8 ele vai para o 3 também com, como é o nome lá? 3C, né? 3C. Do 8 ele vai até... E do 2 para o 3 também ele tem um capacitor, né? Do 2 aqui até o 3 aqui ele tem um capacitor. E do 3 aqui ele chega até o 8 com um capacitor também, que é de 3C. Aqui é de C e aqui está o ponto B. Tá claro para todo mundo até aí, pessoal? Deu para entender até aí? E aí, galerinha? Ficou de boas até aí? Tá indo. Tranquilo. Tranquilo, tá indo. Tá indo, né? Então, Terminar faz mais sentido. Quando terminar, vai fazer mais sentido. Aí, eu posso redesenhar isso aqui novamente, né? Essa figura. Mas eu acho que dá para entender aqui, né? Que essa figura aqui é algo desse tipo aqui, né? Aí vem, passa nesse ponto aqui. Aqui tá sem espaço. A, vem, chegou aqui nesse ponto, desce até aqui tem outro ponto, aí desce até aqui forma outro ponto, aqui tem outro ponto bem aqui vai para cá, assim, aqui vai para cá, assim. Professor, não precisa deixar todos nós juntos, não. Tu pode deixar, tipo, eles meio separados, assim. Esse nó 8, tu pode deixar eles em paralelo. Aqui é o 8, né? Você tá falando Deixar eles em reto, não precisa eles, tipo, todos focar em um ponto, não. Tá, todos focarem em um ponto. Tipo, o seu nó pode ser uma reta. Não precisa Nó? ser sim, o nó 8 não precisa ser necessariamente só um ponto. Ele pode ser uma reta. Aí fica melhor de enxergar. Ah, tá. É porque eu faço isso por mim, tá, Davi? Que eu não consigo enxergar como vocês conseguem enxergar essa parte de circuitos, entendeu? Aí eu faço isso por mim, Entendi. toda essa parada aqui eu faço isso por mim, essa parada de desenho. Por exemplo, aqui para resolver isso aqui agora, veja que se você olhar esses dois caras aqui, esse daqui e esse daqui, é como se estivessem em paralelo, não é? Sim. Eu posso garantir que eles estão em paralelo? Eles estão realmente em paralelo? Estão, né? Sim, dois componentes estão em paralelo se tiverem os mesmos nós. Os mesmos dois nós compartilhados.
Aí você tem o 1, eu não sei qual esse aqui no meio. Aqui, esse daqui Não sei é o qual. 2, o 3. Aí É o 2. como não tem nenhum componente aqui, o 1 e 2, você pode, tipo, meio que fazer um colapso entre eles. Então, isso Deixa aqui só é só uma. somar. Então, isso aqui é só somar. Então, isso aqui vai se transformar num só, que é 3c sobre 2, não é isso? Isso aqui vai virar 3c sobre 2, e esse do meio retira. 3c sobre 2, e esse do meio aqui retira. Deixa eu pegar isso aqui. Esse aqui retira. Correto? Acho que é. Né? Que é só somar, né? 3c sobre 4 mais 3c sobre 4, em paralelo. Aí, se você observar, esse cara aqui tá entre A e B. Mas esses dois caras aqui estão em paralelo, não estão? Ou estão em série, né? Na realidade, né? Esses dois caras aqui estão em série, né? Então, sério. Estão em série, né? Aí você teria 1 sobre C equivalente desses dois caras aqui, né? É igual a 1 sobre 3C mais 2 sobre 3C, né? Que é o inverso disso, né? Aí isso aqui vai dar C. Resistência equivalente vai ser igual a C. É sério isso? C? Olha aí. Né? Que é 1 mais 2 é 3, 3 dividido por 3 é 1, né? Ficaria 1 sobre C, ou seja, uma resistência equivalente é C. Aí eu teria o paralelo, aí essa figura aqui vai se transformar, eu posso apagar isso aqui? Posso? Posso apagar, não posso? Pode. Aí isso aqui tudo vai se transformar em C, e vai ter só uma linha só. Então você tem que isso aqui vai se transformar em C, né? Em C. Então tá aqui. Aí esse cara aqui fica em paralelo com esse, né? Então, a diferença de a resistência equivalente, a associação equivalente entre a capacitância equivalente entre A e B, todo mundo concorda que é 2C? E aí, galera? Sim, tá em paralelo, só somar. Oi? Tá em paralelo, tá só somando os dois mesmo. Né? Tá em paralelo? É só somar os dois, não é? Tá em paralelo, a gente não soma os dois, não é isso? Se a transformação for isso aí mesmo, tá certo. Que é isso, cara? Não confia, não. Deixa eu ver aqui qual é a questão que a gente pegou mesmo, mas acho que foi a 5.4 do Moisés. É 2C mesmo. 5.4. Vamos ver se tem solução, cara. Qual capítulo? Capítulo 5, questão 5.4. Legal, cara. Eu tinha feito essas transformações no capacitância. Capítulo 5, 2C. Questão 5.4. Né? Ou seja, correto. Olha aí, o professor de vocês acertou, por incrível que pareça. Valeu, site. Vou botar aqui para vocês aqui. Dê uma olhada depois. Né? É só a título de curiosidade, Davi, então, tem para resistência, tem para capacitância, tem para impedância e tem para indutância. Né? Não sei se tem mais alguma coisa, cara. Essas transformações delta estrela, delta Y, né? Belezinha? Bom, Suave, tranquilo. suave, né? Aí tem a outra parte agora do conteúdo, que é uma parte que é qual é a energia que um capacitor ele retém, consegue reter, né? Consegue armazenar. Armazenada em um capacitor. Então você tem que pensar, né, que se o capacitor ele armazena energia, então a pergunta é, qual é essa energia? Como é que você obtém? Né? O que é que ela representa, né? Aí quando você fala isso, né, de qual é a energia armazenada no capacitor, a primeira coisa que você tem que se lembrar, né, de uma forma bem simples, bem tosca, né, vamos dizer assim, é que a carga é igual a capacitância vezes a diferença de potencial, tá?
Eu vou escrever de uma forma vamos dizer, eu vou escrever de uma forma mais simples, né? Que a diferença potencial é simplesmente carga sobre C, certo? Aí você pode pensar, então, a energia, ela está relacionada com uma coisa chamada trabalho, tá? Trabalho está relacionado, né? Você lembra que a diferença de potencial ela é igual ao trabalho por unidade de carga, né? O trabalho por unidade de carga de trazer uma determinada carga de um ponto até outro. Vocês lembram disso que a diferença de potencial está associada a um trabalho? Tá? Então, falar de energia, você está falando de trabalho. Quanto trabalho eu consigo realizar com aquela energia, com aquela determinada energia, por exemplo. Tá? E é fácil imaginar que o trabalho realizado por uma bateria, né, ele vai ser dado o seguinte, você pode pensar o seguinte, realiza um trabalho, V de Q, para transferir uma carga adicional de Q, né? Ou seja, você está dizendo que o trabalho, como ele é relacionado à energia, né, você está dizendo que a variação de energia aqui, esse DU, a variação de energia infinitesimal, é simplesmente V de Q. Certo? Como V é igual a Q sobre C, então DU, isso aqui vai ser igual a Q sobre C, dQ. Se você integrar essa parte aqui, você vai ter aqui que a variação de energia em um capacitor é simplesmente Q ao quadrado sobre 2C. Todo mundo entende isso, que foi o que aconteceu? Todo mundo entende isso? Como foi que chegou isso aqui, esse resultado aqui? E aí, pessoal, vocês não falaram? Não. Não, né? Você entende que, para poder tirar a derivada, eu integro? Então, você teria a integral de du, a integral de Q dQ sobre C. Você entende isso? Sim. Quanto é a integral de du? Quanto é essa integral? Eu posso afirmar que isso aqui simplesmente é U, pessoal? Variando de um ponto inicial até o final, se essa integral aqui for uma integral... Que é o nome? Definida? Isso aqui simplesmente é delta U. Vocês lembram disso? E aí, galera, alguém lembra disso? Tem alguém querendo entrar aqui só um momento? Alguém lembra disso? Sim. Cálculo 1, pessoal. Início de cálculo 1. E quanto é a integral de Q dQ? Alguém lembra disso? Que é o quadrado sobre 2. Q ao quadrado sobre 2, né? Certo? Então, Q ao quadrado sobre 2. Aí eu vou substituir Q ao quadrado sobre 2, né? Se eu botar um C aqui, que é uma constante, essa constante se repete aqui. Tá? Daqui você tira essas duas coisas, que ΔU é igual a Q ao quadrado sobre 2C. Né? Então, a variação de energia depende da quantidade de carga ao quadrado dividido pelo valor da capacitância. É 2 vezes o valor da capacitância. Quantidade de energia que você tem lá na variação de energia. Só que você pode colocar isso em outros termos, como carga é igual a C vezes V, você pode colocar isso em função do potencial, por exemplo. Então, a energia armazenada no capacitor vai ser C ao quadrado, V ao quadrado, dividido por 2C. Né? Cancela esse C com esse C. Então, você pode ter que isso aqui é igual a 1/2. É 1/2 de C, V ao quadrado. Tá? Olha que interessante que essa parte aqui, ela se parece muito com a coisa chamada oscilador harmônico. Se parece muito. No sentido de você ter a energia armazenada numa mola. Ela se parece muito, porque a energia armazenada numa mola é 1/2 de kx ao quadrado. A energia potencial armazenada numa mola. Tá? É 1/2 de kx ao quadrado. Então, ela se parece muito com isso. Certo? Aí, quando você vai estudar um circuito CL, né, um circuito que tem só um capacitor e um indutor, né, que vocês estão acostumados a ver isso,
se só tem um capacitor e um indutor, você vai perceber que a quantidade de energia do capacitor é 1 meio de CV ao quadrado. Já no indutor, você vai ter também uma dependência dessa mesma forma aí, e esse circuito vai formar um circuito senoidal perfeito, né? Onde você vai ter um mínimo de energia, um máximo de energia. Então, aqui você acaba formando um circuito que ele é um senoide, onde você está saindo da energia elétrica para a energia magnética, da energia magnética para a energia elétrica, sem perder nada, né? Então, você cria uma senoide a partir desse circuito CL. Né? Eu acho que foi isso que o Elias falou, isso, não foi, Elias, na aula passada, do filtro? É o filtro passa baixo. Tem um capacitor e um indutor, isso mesmo. Frequência baixa, né? Você falou, né? Isso. Então, veja, você tem isso, basicamente você tem isso. Né? E a outra coisa interessante que você pode colocar nisso, né, é que quando você, por exemplo, vai trabalhar, pensar que se você colocar C é igual a Q sobre V, né? Se você pensar que C é igual a Q sobre V, e que a variação de energia é igual a 1 meio de Q ao quadrado sobre C, né? Estou substituindo aqui, então isso aqui vai ficar 1 meio de Q ao quadrado sobre Q sobre V, né? Esse Q cancela com esse daqui. Então, no fim das contas, você tem que a variação de energia é 1 meio da carga vezes V, certo? 1 meio da carga vezes V. Da carga vezes o potencial. Aí, veja que negócio legal, cara, que quando você está trabalhando com campo elétrico, lá a definição em como estudar o campo elétrico, definição inicial lá, você define também, né, você consegue determinar que o campo elétrico tem uma relação direta com o potencial, ele é proporcional ao potencial, né, onde você pega aqui que o potencial dividido pela distância é o campo elétrico, certo? Então, você tem aqui um parâmetro geométrico, onde você pega o potencial, divide por um parâmetro geométrico e você tem um campo, né? Aí, o que é que acontece? Quando você pega algum tipo de carga, né, como está aqui, ó, escrito aqui, algum tipo de carga de algum tipo de sistema, por exemplo, específico, você conseguiu obter aquela carga, né? Por exemplo, um capacitor plano, né, que a gente viu, que no capacitor plano você viu que a carga, com a capacitância, né, a gente calculou isso, acho que foi aula passada, né? Se você colocar aí que a energia é igual, eu vou tirar essa variação, colocar só U, tá? É 1 meio de CV ao quadrado, certo? E você lembrar que a capacitância era igual a ε0, a área da placa, dividido pela distância entre as placas, né? Então, a gente teria ε0 a V ao quadrado, certo? Aí, eu poderia simplesmente pegar esse cara aqui e escrever o seguinte, ó, que é 1 meio, ε0 vezes A, V ao quadrado sobre D ao quadrado, e multiplicar isso aqui por D, ó. Né? A vezes D, isso aqui é um volume, né? Beleza, né? Isso aqui é um volume. E aqui vai ficar uma cor do tipo, então, que a energia ela vai ser igual a ε0 sobre 2 vezes a área, vezes a distância entre os coisas, dividido por V sobre D ao quadrado, né? E esse V sobre D, a gente acabou de ver que o campo elétrico é proporcional ao potencial dividido pela distância, né? Então, você pode até colocar que isso aqui, de uma forma bem informal, que existe uma igualdade aqui, né? Já que o campo elétrico é igual a 1 sobre 4 π ε0, de uma carga, por exemplo, 1 sobre 4 π ε0, Q sobre R2. E o potencial é igual a 1 sobre 4 π ε0, carga sobre R, né? Então, se você dividir só isso aqui por R, você obtém aquele cara. Então, de uma forma bem grotesca. Nem todo ambiente isso é válido, tá? Nem toda geometria isso é válido. Mas a gente fazendo essa consideração, o potencial sobre distância é igual ao campo, você obtém, então, que vai ser ε0 sobre 2. A parte geométrica, que é o volume, campo elétrico ao quadrado, tá? Ou seja, a energia armazenada em um capacitor depende do campo elétrico. Tá? Então, a energia armazenada é a energia armazenada de campo elétrico.
tá? Energia armazenada elétrica. Né? No fim das contas, se você pegar essa energia por unidade de volume, né, esse Uzão aqui, dizer que esse Uzão dividido por unidade de volume, ou seja, área vezes distância, dizer que isso aqui é um Uzinho, esse Uzinho, que como é o nome disso aqui, rapaz? Unidade de volume, energia intrínseca, né? Acho que é essa a palavra, intrínseca. Que é a variável intrínseca e a variável intensiva, né? Intensiva. Intrínseca não, intensiva. Tem a variável intensiva e tem a variável extensiva. Né? Se você pensar aí nessa energia como variável intensiva, você teria aqui ε0 sobre 2 campo elétrico ao quadrado. Então, a energia por unidade de volume é igual a ε0 sobre 2 campo elétrico ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Tá claro isso para vocês? Deu para entender isso aí? Deu para entender, galera? Eita porra, deu para entender, pessoal? E aí, pessoal, deu para entender? Hã? O pessoal falou que Claro que sim. Deu sim, né? Ó, se eu disser que essa energia aqui é uma energia variável, ou seja, você teria um U, DU, DV, onde esse V aqui é volume, tá? Eu vou substituir aqui esse V por tal, para poder não confundir, tá? DU, D tal, esse tal aqui é o volume, né? Isso aqui é volume, porque essa energia ali é quantidade de energia por unidade de volume. Então, se eu disser que isso aqui é uma derivada, isso aqui é igual a ε0 sobre 2 é 0 ao quadrado, né? Então, você observa que você pode ter, então, que Uzão, né? Ou seja, que Uzão aqui, a variação de U, a variação de energia, é simplesmente igual à integral de ε0 sobre 2 da campo elétrico ao quadrado de tal. Tá? Ou seja, você pode tirar esse ε0 sobre 2 aqui da integral, então vai ficar ε0 sobre 2, a integral de E ao quadrado de tal. Certo? Isso é uma das formas de você calcular a energia, por exemplo, através da integral. Acho que o livro passa isso também. Deixa eu só colocar aqui no livro aqui. Ele vai falar aqui de capacitores em série, capacitor em paralelo. Ele não fala da transformação, tá? Então foi até interessante resolver aquele exercício, que aí a gente fez a transformação. Ele não fala disso, isso aqui, ele bota esse tipo de circuito aqui. Isso aqui está tudo em paralelo, então tá bom demais. Bonito demais. Aqui ele fala da parte de energia, ó. Vocês podem observar, carga ao quadrado sobre 2C, então 1 meio de CV ao quadrado ou 1 meio de QV, tá? Aí ele fala... Pois não? Essa parte é o último conteúdo antes da prova? É. Vai cair na prova? Pode cair. Ok. Por que não? Não, só para escolher as questões aí. Ah, tá. Modo da carga em cada placa, né? Então, isso aqui você pega em relação ao módulo da carga, isso aqui você pega em relação à diferença de potencial, e aqui, carga e potencial, né? Se você não tiver capacitância. Aí tem aqui a energia, densidade de energia, que ele chama, né? Que é a densidade de energia por unidade de volume. Então, você tem aqui, depende do módulo do campo elétrico ao quadrado. Aí ele fala aqui, a energia do campo elétrico é a energia do potencial elétrico. Atenção, a energia do campo elétrico é energia potencial. Como assim? É um erro conceitual comum supor que a energia do campo elétrico seja uma nova forma de energia, diferente da energia potencial elétrica descrita anteriormente. Isso não é verdade. Trata simplesmente de outro modo de interpretar a energia potencial elétrica. Tá. Podemos considerar a energia de um dado sistema de cargas como uma propriedade dividida por todas as cargas. Ou podemos considerar a energia como uma propriedade do campo elétrico criado pelas cargas. Qualquer uma das duas interpretações conduz ao mesmo valor de energia potencial. Tá? Certo? Então, a gente tem ali a energia potencial elétrica, né? Que a gente já comentou já anteriormente. Certo? E tem mais outra coisa aqui que eu queria só finalizar com vocês, que é essa parte de elétricos que você tem, que um dielétrico é um isolante, certo? E esse isolante, ele permite que você aumente a capacidade da capacitância, né? Que você tem uma capacitância C0,
certo? Essa capacitância C0, você imagina que existe vácuo entre as placas, e quando você coloca uma constante dielétrica lá, um material com determinada constante dielétrica, que é maior do que a constante dielétrica do vácuo, obviamente, então você está aumentando a sua capacitância, você está aumentando a capacidade de armazenar energia, tá? E você está diminuindo o potencial elétrico, que aqui tem um potencial inicial e aqui vai ser dividido por K. Então, você aumenta a capacitância, você diminui o potencial, certo? Potencial original. Aí, como é que isso acontece? Aí o livro começa a explicar isso para vocês aqui, ó. Aqui no vácuo é 1, e depois você aumenta aqui, né? E repare que cada um desses materiais aqui, ó, vidro, você tem isso, neoplan, germânico, glicerina, água, né? Tá aqui a água, aqui 80,4K, e o titanato de estrôncio. Olha aí, rapaz, titanato de estrôncio é legal. Titanato de estrôncio. Eu acho que eu consigo preparar isso, depois eu vou ver. Titanato de estrôncio. Então, aqui se você observar, aqui está no vácuo, acontece isso aqui com o campo. Aí agora, quando eu coloco o dielétrico, eles conseguem induzir carga no dielétrico. Quando ele induz carga no dielétrico, ele diminui a quantidade de campo elétrico que está passando, ó, de linhas de cargas aqui, linha de campo, ó, tá vendo? Ó? Como ele diminui, então para ter o mesmo fluxo de linha de campo, você tem que inserir mais carga, você tem que inserir mais campo. Entende o que eu quero dizer? Vocês entenderam essa parte de por que a capacitância aumenta? Tá claro isso? Pode repetir? Posso, cara. Aqui é o original, tá, Davi? Aqui é o original. Vamos botar aqui assim, vamos diminuir aqui um pouquinho aqui. Certo? Esse daqui é o original. Tá no vácuo, não tem um dielétrico. Aqui são as linhas de campo. A linha de campo significa dizer que é o tanto de linhas que a capacitância pode aguentar, tá? O tanto de linha ou o tanto de energia que ele pode armazenar. Quando você pega esse número de linhas por unidade de área ou por unidade de volume, isso é como se você estivesse pegando ali a energia, não é? Porque é o campo elétrico ao quadrado dividido por ε0 sobre 2 vezes o campo elétrico ao quadrado. Então, o campo elétrico quadrado não depende da quantidade de linhas que passam em determinada área. Você lembra disso? Sim. Pronto. Então, tá aqui a quantidade de linhas. Repara que essa quantidade de linhas está simplesmente relacionada, ó, que essas placas, elas têm uma carga positiva ou negativa. Então, sai daqui e vem para cá. Imediato, direto, sem modificar nada. Quando você coloca um dielétrico, que é um material isolante, aí o que acontece? Nesse dielétrico, ele tem uma carga neutra. Então, ele possui uma determinada quantidade de carga neutra. Só que essas cargas vão fazer o quê? Quando você tem aqui uma carga que está carregada positivamente e do outro lado está carregada negativamente, aí ocorre a separação das cargas. Elas vão tipo anular o efeito, né? Eles vão tipo anular o efeito que tinha anteriormente. Aí para você ter o mesmo efeito, você tem que injetar mais energia. E por isso que você aumenta a capacitância térmica, entendeu? Capacitância térmica não, capacitância. Então capacitância é tipo uma resistência? Não é que é tipo uma resistência nesse caso aí, não é que é tipo de resistência. O que está sendo a resistência é o dielétrico, né? Sim. Né? Que você está induzindo carga e ele está tipo diminuindo as linhas de campo, né? Mas ele consegue manter aquela mesma quantidade de linha anterior de campo que tinha na original, contanto que você jogue mais carga. Se você joga mais carga, se você joga mais energia, significa dizer que você aumentou a capacidade do capacitor. Entendeu? Tá claro isso? Deu para entender isso aí? Sim. Sim, né? Eita, cachorro aqui. Bom, pessoal, então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Não deixem de ler o livro, certo? Não deixem de ler essa parte de elétricos que ele vai falar aqui, né? É bem legal. Veja aqui o que acontece com a linha de campo. Tem a parte aqui de carga induzida, tem esse modelo local, que aqui ele vai falar um pouco de polarização, né? Que essa polarização é você alinhar as cargas, né? Aqui ele está alinhando aqui, ó, tá vendo? Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Ele está alinhando. Quando você tem negócio neutro, isso aqui tudo é desalinhado, tudo desorganizado. E quando você pega o geral, a média dá 0, né? A média do geral. Aí esse efeito de polarização é que faz com que o campo diminua,
tá? As linhas de campo diminua. E ele vai explicar isso aqui um pouco mais à frente. Porque você induz um campo elétrico dentro do material de elétrico que diminui o campo original, né? Aí você diminui o campo original, aí para você ter o campo original, você tem que colocar mais carga, você tem que colocar mais energia. Aí você aumenta a capacitância do capacitor por aumentar essa quantidade de energia que você coloca para ter o campo original que você tinha. Belezinha? Deu para entender isso aí, basicamente? Tá? Então não deixem de ler isso aqui, tem muita coisa para ler, né? E, bom, semana que vem é a avaliação de vocês, não deixe de fazer exercícios, mandar essa parte todinha aqui, né? Próxima aula, a gente vai falar, então, de corrente elétrica, força eletromotriz, e depois a gente vai falar de circuito de corrente contínua, sem falar de indutor, né? Sem falar de indutor. Aqui, provavelmente, a gente vai falar somente com resistores, associação de resistores e capacitores. Aí depois a gente vai falar de campo magnético e aí vai falar de indução, lá no capítulo 29, tá? Professor, tu vai pegar questões matemáticas ou físicas? Se eu vou pegar questões matemáticas ou físicas, em relação às minhas questões que eu vou fazer para avaliação de vocês, tá, deixa eu... como é que eu posso dizer para ti, cara? Eu gosto de questões que... como é que se diz? Eu gosto daquelas questões de condição de contorno, tá, Felipe? Então, provavelmente, eu vou pegar a questão do capítulo 3 do Griffiths, que são mais esse perfil, né? E tem questões que eu gosto, dessa parte aqui, que eu, por exemplo, coloquei aqui do Moisés, que é de associação de capacitores. Então, provavelmente, eu vou pegar questões do Moisés e questões do Griffiths e fazer uma scan aí delas aí. 1D, 2D, 3D, só 2D também, tá? 2D. Não vou colocar 3D não, porque se eu colocar 3D, aí vocês vão estar fazendo a mesma disciplina do doutorado em física ou coisa desse tipo. Então, 2D é normal. Tá? Ou seja, 2D é visto no bacharelado, né? De física, bacharelado de matemática, acho que dá para ver também. Então, lendo os 4 capítulos do Griffiths, tá preparado para a prova? É para tá, né? É para tá. Mas enfim, cara, deixa eu parar aqui a gravação, depois eu disponibilizo para vocês.